Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começo agora a luz da palavra. Glória a Deus. Que você seja abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Eu sei que é um programa de estudo, mas que você seja abençoado aí em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar, né? Uma compartilhada aí para que possa chegar a todos que precisam ouvir a palavra, precisam aprender, né, com o estudo bíblico. Então, em nome de Jesus, compartilha aí. Não é uma aula de teologia, mas é um estudo bíblico aí onde a gente avança a cada semana, glória a Deus, né? Livro de Jeremias, aliás, já abra a sua Bíblia aí no livro de Jeremias. Nós estamos hoje no capítulo 30, glória a Deus. Começamos esse ano, né, em Jeremias, né, no capítulo aí, no primeiro capítulo. Aliás, começamos em abril. Abril ou março, eu já nem sei. Acho que foi março, né? Começamos em março. Então nós estamos aí praticamente um mês e pouquinho aí de curso. Amém? Glória a Deus. Deixa eu comentar um pouquinho sobre ontem, enquanto o pessoal vai se conectando aí. Bom, ontem, sem palavras, né? Domingo é dia especial, dia de estarmos na casa do Senhor. Foi algo extraordinário ontem. Palavra poderosa, né? A palavra que foi ministrada ontem, falando, primeiro, oferta. Uma palavra de oferta falando sobre o rei Josias, algo extraordinário. Gosto muito do rei Josias, por tudo que ele fez, um rei. Nós tivemos praticamente 6 reis que foram bons no reino de Judá, né? Então ele é um deles. Ezequias, né? Josafá, mas o rei Josias, eu acho que de todos ele fez uma limpeza extraordinária. Então o rei que eu gosto muito, e foi ministrada essa palavra ontem como oferta. Então foi algo extraordinário. Depois a bispa nos trouxe, a nossa apóstola nos trouxe uma palavra sobre a casa do oleiro. E descer a casa do oleiro é algo extraordinário. Fala sério. Aliás, nós vamos ver ainda, acho que eu não, deixa eu ver se a gente viu, nós vamos ver por agora aí também aqui, né? Só que aqui de uma forma diferente, né? Porque lá a administração da bispa já é mais por revelação. E aqui nós já vamos na parte de estudo. Mas é algo extraordinário aí. Então, ontem, quem perdeu, né, entra lá, fica gravado no nosso canal do YouTube. Se você não conhece também, o nosso canal do YouTube é Hebron, Igreja Apostólica Internacional. Lá está separado playlist de tudo. Toda a programação está separada por título. Né? E depois que você pega, por exemplo, a programação, eu quero a luz da palavra, eu perdi o livro de 2 Reis. Você vai lá, perdi Jeremias, algum capítulo que ficou para trás. Lá você tem os capítulos, e todos os livros que nós já estudamos, né? Eu não sei agora o número de livros, mas nós já estudamos aí boa parte do Velho Testamento. Eu diria que mais da metade do Velho Testamento nós já estudamos, né? De 33 aí nós estudamos aí, e eu acredito que mais de 20. Então tem bastante coisa aí de material para você estudar lá através do canal do YouTube, que é muito mais prático, amém? Aí a programação, o Alimento Diário das Nações, também está lá separado. Você pode pegar o dia da semana, pode pegar o assunto, então facilita bastante. E eu prefiro crer, né, as temporadas que estão lá, né, são temporadas antigas, do ano passado para trás, e agora começa aí no dia 26 a temporada de 2021. Então eu espero que vocês estejam no dia 26, será algo extraordinário, que tem a inauguração da TV Hebron, aniversário da nossa apóstola. Então tem muita coisa nesse mês, um mês, né, bombástico, aí, um mês com bastante novidade. É uma pena que a gente está ainda com a restrição, né, por conta da pandemia. A gente sabe que libera, mas a gente está tendo todo cuidado, por conta da pandemia. A gente, infelizmente, a gente só sente, né, a gravidade da situação às vezes quando a situação chega muito próximo da gente, né? Hoje eu conversei com 2 pessoas chorando, né, familiares meus chorando, né, a esposa do meu pai, minha madrasta, né, perdeu cunhado, chorando. Minha filha perdeu uma amiga com 30 anos, olha só para vocês terem ideia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente sabe que a gente tem o Senhor, com certeza, mas por conta disso nós vamos ser imprudentes. Então todo cuidado nesse momento é pouco. Então, em nome de Jesus aí, que você tenha cuidado aí na tua casa, preserve a tua família, né? Em nome de Jesus, né? Usa aí o álcool, tenha todo cuidado no sair, para quem a maioria precisa trabalhar, né? Aqueles que estão trabalhando, tenham muito cuidado em nome de Jesus. E o mais, se revestir da armadura, né? Essa é a parte fundamental, né? Primeiro você se reveste da armadura, depois você cuida da lei dos homens, aí todo cuidado da genética, amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, abra a Bíblia de vocês no capítulo 30 de Jeremias, vamos se conectando, vamos compartilhando, o pessoal está entrando aí.
né? Vamos ver se a gente consegue dar uma adiantada boa hoje, pelo menos 3 capítulos, se a gente consegue avançar. Não esqueça, o WhatsApp da igreja é o 11 970 13 8161. Se você quiser falar conosco, pedido de oração através do WhatsApp, né? Repetindo, 11 970 13 8161. Não esqueça que não conhece o aplicativo da rádio, baixa o aplicativo da rádio. O aplicativo é super leve, é tranquilo, não consome dados móveis, assim, não consome muito porque não tem o vídeo, é só o áudio, e também não consome muita memória do teu celular para baixar o aplicativo, ok? Então baixa o aplicativo e venha participar conosco. Toda a programação da igreja passa pela rádio. Sempre que a gente entrar ao vivo, automaticamente a gente entra na rádio também. Então, você não perde nada estando conectado na rádio. Acabou a programação, volta o louvor normal. Você tem aí uma rádio 100% Jesus, louvor 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Ou seja, não para nenhum dia. Amém? Glória a Deus. Então, abriu aí, pessoal, capítulo 30. Deus promete trazer o cativeiro, do cativeiro o seu povo. Então, aqui a gente sabe que o profeta Jeremias fala muito, né, sobre a ida do povo para a Babilônia, mas ele também traz uma palavra de conforto para aqueles que realmente se inclinarem e for para a Babilônia. Para esses também tem uma palavra de retorno, tem um resgate, né? O Senhor vai pagar um resgate por esse povo, porque o Senhor fala, não sei se vocês vão lembrar lá em Isaías, ele fala, o meu ungido, né, que é quem? Ciro, ele fala que é o meu ungido porque ele pagou várias cidades, fala as cidades que ele pagou, Sabá, né, coisa e tal, porque ele pagou, dava como se fosse uma moeda de troca, ele deu isso para as Pérsia, né, para os persas. Por quê? Porque eles resgataram o povo de Judá, resgatou todo o povo da Babilônia. Então isso é muito comum naquela época. A própria Babilônia, por tudo que está trazendo castigo, não só para o povo o Senhor usa a Babilônia para trazer a mão de ferro sobre o povo de Judá, mas também sobre Tiro, sobre Sidom, que nós vimos alguns deles aí já. Então o que acontece? O Senhor vai pagar por resgate, vai dar o quê? Vai dar o Egito, vai dar terras para a Babilônia. Então você vê que sempre que o cara fazia aquilo, era usado como instrumento, o Senhor pagava um resgate por isso, né? Então você vai ouvir falar muito sobre isso. E aqui o povo voltaria também depois da Babilônia. Amém? Então vamos ler do versículo 1 ao 9 aí, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, assim fala o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Nós vamos ler bem esse pedaço, por quê? Porque aqui tem informação importante que o Senhor fala para que Jeremias escrevesse, inclusive, no livro. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, fá-los-eis voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Então vamos dar uma paradinha aqui só um pouquinho. Aqui a gente viu que o Senhor falando de Judá e Israel. Por quê? Vai voltar também, Israel também estava disperso. Muito do povo de Israel, como eu já falei para vocês, quando teve o cativeiro assírio, diferentemente da Babilônia, a Síria fazia o quê? Ela espalhava o povo pelas terras, né? Espalhava, era uma coisa que eles faziam, era hábito deles espalhar, levavam uma parte para a Síria, né? Para a capital Nínive, né? Capital da Síria, levava outro, espalhava o povo. A Babilônia já tinha uma estratégia diferente. A Babilônia levava todo o povo cativo para a Babilônia. Deixou uma minoria, né, em Jerusalém que ia cuidar do quê? Das plantações e coisa e tal. Mas a maioria levou para a Babilônia. Tanto é que eles levam, tem a primeira leva, a segunda leva, depois vai lá e queima tudo e leva o restante do povo. Tá? Isso em 586 a.C. Aqui o que acontece? O Senhor está falando que vai resgatar não só Judá, mas Israel, os dispersos, aqueles que estavam fruto da dispersão, que estavam espalhados por aí. E nessa época que espalharam o povo de Israel, alguns também foram buscar asilo em Judá. Então, muitos dos povos também estavam em Judá, como foram para o Egito, como foram para outras terras, tá bom? São essas as palavras que diz o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto? Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como as que está dando à luz. Porque se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço, quebrarei os teus canzis
e a gente já falou isso, aquilo que fica no pescoço dos bois lá, né? E nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor, Deus de Israel, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. E aí falando sobre a linhagem de Davi, né? Aí ia levantar, só que aqui já está falando aqui de Jesus, né? Aqui a dor da humilhação e a perda, a ruína e a destruição acabariam pela intervenção de Deus. Então tudo aquilo que o povo tinha passado, tudo aquilo que o povo estava sofrendo ia acabar pela intervenção de Deus, que libertaria os judeus das mãos das nações inimigas, estabelecendo um rei que restauraria a glória de Jerusalém. Então o Senhor iria levantar um rei messiânico da linhagem de Davi, que governaria a nação. Aí quando a gente vai lá, né, para Isaías capítulo 9, versículo 3, né, fala que uma criança iria nascer, né, um filho se vos deu, o príncipe da paz, Deus. E aí começa a falar sobre o nascimento desse que viria, né, da linhagem de Davi, o rei, que rei era esse? O rei messiânico, falando de quem? De Cristo. Amém? E ele iria governar. Porque depois que resgata, né, você vê que depois dos últimos reis que levaram para a Babilônia, não teve mais rei, nenhum mais rei assumiu. Né? O povo foi para a Babilônia, voltou, e a gente vai lá para o Novo Testamento, Roma e coisa e tal. E aí depois fala o quê? Sobre o rei que viria. Esse rei, no caso, é o que está falando, é Cristo. Tá? Meu servo Jacó é usado para falar de Israel e de Judá. A esperança da nação era descanso, tranquilidade na ausência de problemas externos, o sossego, segurança e paz como resultado de sua confiança no Senhor. Então ali o Senhor ia trazer o povo, resgatar eles, ia trazer paz e segurança, ou seja, aqueles voltando já da Babilônia, tá? Muito cuidado, porque o livro de Jeremias, ele fala, a hora ele está falando do povo que vai para a Babilônia, os castigos que viriam para alguns deles, para alguns povos, mas também ele traz a profecia falando sobre o resgate depois dos 70 anos, tá? O julgamento de Deus havia trazido muitos danos à nação, uma ferida que causaria morte, e a menos que o Senhor intervisse. E aí o Senhor interviu por muitos, né? Diga-se de passagem. Os responsáveis pela dispersão dos judeus seriam aniquilados. Quem era? Era a Babilônia, né? E os judeus prevaleceriam, mas seriam corrigidos de seus pecados. Então, não que o povo de Deus não fosse ser corrigido, vai corrigir, mas aqueles que aniquilaram também o povo de Deus, como a Babilônia. E aí você pega a própria Síria, né? O povo de Nínive, esse povo não era fácil. Diz que eles, a forma que eles faziam com as pessoas era matar as pessoas de uma forma cruel. Então não ia lá e dava um tiro, no caso dava uma facada, não. Uma facada, uma tocada de uma vez, não. Eles iam castigando a pessoa para ela ir morrendo aos poucos. Então muitos deles que foram usados para trazer disciplina no povo de Deus, usaram mais do que deveria da disciplina. E aí o Senhor castiga esse povo. Então, o Senhor usou a Síria, usou a Babilônia, só que eles foram muito cruéis. E aí depois veio o castigo também sobre eles, né? Não ia ficar sem castigo. Os amantes de Israel eram nações como a Síria, o Egito, a Fenícia, Amon, Edom, com quem haviam feito alianças políticas e religiosas. Esses eram os amantes do povo de Israel. Porque esses povos, esses outros, os estrangeiros, a qual Israel fez alianças com eles, alianças políticas e principalmente religiosas. De que forma? Trazendo a cultura deles, os outros deuses, né? Baal, Azera, né? E todos os mais. Amon, né? O próprio entrega lá, né? Dos filhos, né? Moloque, né? Então por aí você já vê. Essas nações haviam esquecido de Judá rapidamente, perderam parte de sua força e foram derrotados por Nabucodonosor. Quer dizer, esses aqui que eram alianças políticas e religiosas dele, também esqueceram rapidinho de Judá. Por quê? Porque também Nabucodonosor, com seu exército, Nabuzaradã lá na frente, lá foi lá e também eliminou muitos desses povos. Então aqueles que eram grandes aliados aí, agora estavam querendo o quê? Aliança com a Babilônia e não mais com Judá. Então cadê esse povo que ia te ajudar, ia fazer acontecer? Ó, sumiu todo mundo. O Egito vai passar por isso também. O Egito também vai chegar ao castigo do Egito. E ao que poucas pessoas conhecem, o Egito também tem um tipo de cativeiro. Eu não vou falar agora porque nós vamos estudar ainda sobre isso. Mas o Egito também passa por um tempo de cativeiro. Não é 70 anos, mas são alguns bons anos aí de cativeiro também. E depois o Senhor fala que quando o Senhor vai restaurar depois o Egito novamente. Só que jamais seriam uma grande nação como foram no passado.
Então, às vezes a gente não sabe porque a gente não conhece toda a escritura. Por isso que a gente faz a luz da palavra, para aprender tudo isso. O Egito também passa por um cativeiro, pessoal. Uma desolação muito grande. Nós vamos ver esse material ainda, tá bom? O Egito, por exemplo, havia dado apoio à rebelião de Zedequias, mas foi derrotado em 588 a.C. por Nabucodonosor, aquele que até então se aliou, né? Porque o que acontece? Zedequias porque queria a ajuda do Egito para enfrentar a Babilônia. O Egito até tentou ajudar, mas não era páreo mais para a Babilônia, né? Quando o exército egípcio retirou para ir além do rio do Egito, as tropas babilônicas lançou um cerco contra Jerusalém e destruíram em 586. Eles tentaram até ajudar, mas quando retirou as tropas ali de Jerusalém, a Babilônia foi lá e invadiu em 586, e aí colocou fogo, levou todos os utensílios da casa do Senhor e levou o restante do povo. Então, o Egito até tentou ajudar, mas não tinha força, não era páreo para a grande nação que era a Babilônia nessa época, né? A restauração e a cura de Israel ocorreriam de duas maneiras: a retribuição contra os seus inimigos e a cura das feridas. Então, nós primeiro vamos castigar o inimigo, depois nós vamos curar as feridas levadas por esse tempo todo. Primeiro, por desagradar ao Senhor, por ter que ir para a Babilônia e passar por todo o tempo de Babilônia. 70 anos na Babilônia não foi muito fácil de se passar. Quer dizer, 40 anos no deserto, como eles passaram sendo alimentados, maná caindo do céu, foi uma maravilha se comparado à Babilônia, né? A justiça viria e os que devoraram serão devorados. Adversários irão para o cativeiro. E os que roubaram serão roubados. E os que despojaram serão vítimas do despojo. Isso por quê, pessoal? Porque os edomitas, por exemplo, eram que se aproveitavam de Judá. Toda vez que tinha um cerco, eles também se aproveitavam para roubar, para saquear o povo de Deus. Lembrando que os edomitas, e o Senhor castiga grandemente esse povo, eles eram descendentes de Esaú, quer dizer, irmão de Jacó. Tinha tudo para eram irmãos, não tinha tudo para ajudar o povo de Deus. Mas não. Se fingiam de amigos, de irmãos, quando na realidade não era. Quando sentia que Judá estava sendo ameaçado, ou até Israel, o que eles faziam? Eles se aproveitavam da situação e tomavam vantagem. Então, quer dizer, não era amigo, não era irmão, coisa nenhuma, né? Então, aqueles que se aproveitaram do despojo vão ser despojados também, quer dizer, vão pegar tudo que é deles. E aqueles que mataram também vão morrer por conta disso. A recuperação é detalhada por meio de moradas, muito gozo e ações de graça, vida em comunidade e liderança local. Israel seria novamente do Senhor. Então, essa é a palavra final para o povo. Quer dizer, eles seriam novamente do Senhor depois desse resgate todo. Esses últimos versículos confirmam a nova compreensão de Israel a respeito de Deus e dão garantias ao povo de que o Senhor iria lançar julgamento sobre os seus inimigos e opressores. Então, o Senhor, além de trazer o povo, falando sobre esse resgate do povo, o Senhor voltando para as terras que o Senhor tinha dado aos pais dele, como fala, ou seja, as terras que Josué com o povo tomaram posse, o Senhor fala também sobre o castigo que estaria sobre aqueles que oprimiram o povo de Deus. Quer dizer, não ia ficar assim, não ia ficar em vão. Amém? Vamos lá, capítulo 31. Lamento e transformado em júbilo. Vamos lá o que acontece com esse lamento e transformado em júbilo. Vamos ler do 1 ao 6 aí, que diz assim. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto, no caso aqui da Babilônia, né? Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos quais dançam. Ainda plantarás vinha nos montes de Samaria. Plantarão plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim, e levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. E aqui fala inclusive de Samaria, nós vamos entender por que isso aí. Deus promete, no caso a nação de Israel,
orná-la e abençoá-la grandemente. Quer dizer, orná-la significa revestir ela totalmente como a noiva. Não vem o ornamento na noiva, não deixa a noiva maravilhosa, ela linda para o casamento. A mesma coisa o Senhor falou que vai trazer, por amor vai trazer o povo, vai ornamentá-la, né? Grandemente o Senhor ainda fala, né? Porém, no exílio era tempo de reflexão pelas perdas, pela infidelidade. Depois do exílio, a nação voltaria a ser digna de amor de Deus por meio da santificação. Então, o deserto, que ele fala aqui, é o tempo de ficar na Babilônia. Aquele tempo era um tempo de reflexão. O povo precisava refletir tudo que tinha feito de pecado, tudo que tinha feito de errado. Isso, se a gente trazer para os dias de hoje, por exemplo, a gente vê que a reflexão hoje, você vê as pessoas, quando você está em casa, como nós estamos impedidos, na sua grande maioria, de sair, de ter tudo que a gente tinha antes, a gente começa a fazer uma reflexão. Que tempo era bom quando eu podia estar na casa do Senhor? Eu não queria estar, mas eu podia estar. Você quer ver uma pessoa, a pessoa ter oportunidade de estar na casa do Senhor, não quer estar. E quando ela quer estar, o Senhor inviabiliza dela estar lá. Por quê? Porque quantas vezes o Senhor te esperou e você não foi? Então é um tempo de reflexão. Na próxima vez, você não vai perder a oportunidade de estar na casa do Senhor, de cumprir. Qual que era, naquela época, muito povo foram castigados, por quê? E o Senhor fala que eles esqueceram de guardar o sábado. Então ia chegar o tempo, como chegou na Babilônia, olha como isso vai de conta com o que eu acabei de falar. Como estava na Babilônia, que eles queriam estar lá, entregando oferta, entregando holocausto, e não podiam estar em Jerusalém. Por quê? Porque botaram fogo. Agora, quantas vezes estavam lá, tinha oportunidade e não o fizeram? Então esse é o problema. Hoje a gente começa a dar valor a uma série de coisas. Se você pegar uma pessoa, afasta uma pessoa, tira uma pessoa, um membro da família, coloca fora, você vê como que a pessoa fica. Ela passa uns dias fora, começa a dar valor ao que ela tinha da família. É a mesma coisa. A gente ficou, por exemplo, aqui, né, quando nós pegamos o Covid aí no começo do ano, nós ficamos praticamente um mês isolados. A gente deu valor a uma série de coisas. As pessoas, né? Só que o amor é tanto às pessoas que a gente falou, bom, agora vamos ter cuidado porque eu quero ver a pessoa, mas por outro lado, eu tenho preocupação com a pessoa, para que ela também não se contamine, né? Para ter todo o cuidado. Então a gente começa a fazer reflexão. E o deserto que o povo foi para a Babilônia, que é chamado de deserto aqui, era um tempo de reflexão do quê? De tudo que eles fizeram de pecado. Eu não dei exemplo de pecado, mas olha aqui, no caso deles, sim. Se afastar do Senhor, não ir para a casa do Senhor era o menor dos problemas. Por que, bispo, menor dos problemas? Porque o povo estava entregando adoração a Baal. Se não tivesse indo, mas estivesse cumprindo o restante da lei, mas não estava cumprindo nada. O povo literalmente atolou o pé. Não entregava oferta para o Senhor, não ia na casa do Senhor. Quando ia, entregava como se fizesse no piloto automático, não estava entregando de coração, não estava preocupado com nada disso. Estavam entregando para Deus da fertilidade, porque a plantação era Deus da fertilidade que fazia. Então, quer dizer, fizeram tudo e mais um pouco. Tanto que a palavra fala que eles pecaram mais ainda do que o povo de Israel. Quer dizer, fizeram atrocidades maiores ainda. Como o próprio rei Manassés entregando seu filho em holocausto. Então, presta atenção que o povo estava lá, era momento então de reflexão. O que nós estamos de errado? O que nós desagradou o Senhor para a gente estar vivendo o que está vivendo hoje? Hoje eu estava meditando de manhã com a nossa apóstola, eu estava falando para ela o seguinte, a gente não presta atenção, mas tudo que está escrito aqui, em todas as áreas, não que a gente não preste atenção nas outras coisas, mas em todas as áreas é exatamente o que estava na Bíblia. Se você pegar o livro de Juízes, você vai ver que, se você olhar a presidência, desde que veio, como está, como não está, você vai ver que é a mesma história do livro de Juízes. O povo sofre, o Senhor levanta um camarada lá, coloca um pouco de tranquilidade, o povo peca tudo de novo, volta de novo para a assolação. É exatamente o que acontece hoje. Você pegava, tinha tempo lá de assolação, de quase mais de 30 anos, o cara sendo assolado. Até que vinha, o Senhor levantava um rei, no caso lá levantava um juiz. Até que vinha e dava descanso para o povo. Você vai ver que o cara passou 20 anos de assolação. Quanto tempo a gente passou de assolação com alguns que governaram o nosso país? Então presta atenção. É exatamente o que estava acontecendo. Então o povo tinha que refletir sobre aquilo que fizeram errado para fazer diferente. Só que o que nós temos que fazer hoje, diferente do que eles fizeram naquela época? O povo refletia, pegava o caminho do arrependimento, o Senhor falava, tudo bem, então vou mandar um juiz aí, vou mandar Jefité, como mandou Jefité, como levantou a juíza Débora. Vou colocar paz aí, Gideão, vou colocar paz aí, vocês vão ter 30 anos de paz. O que acontecia? Passava 20 anos, o povo já começava o quê? Bota as asinhas de fora de novo, começava o problema. Completou 30 anos, o que o Senhor fazia? Mandava agora um tempo de
escassez, um tempo de quê? Onde eles eram assolados pelos inimigos, como era pelos amalequitas, né, os amonitas, o próprio povo filisteu. Então é isso que nós temos que entender. O tempo de deserto é tempo de reflexão. E aquilo que o povo precisava fazer. Amém? E aí se santificar, que é o que o Senhor falou para trazer o povo. O território montanhoso de Samaria era uma terra repleta de fissuras e vales. E passagens pelas montanhas tornavam as colinas de Samaria locais acessíveis. Jeremias então declarou que o território montanhoso que fora assolado pelos assírios, quando eles invadiram lá Israel, capital Samaria, capital de Israel, esse seria replantado de vinhedos. Então você pega que até os lugares que teoricamente eram ruins, olha o que o Senhor está falando, que ia trazer esse povo, não ia restaurar Judá e Israel, ia trazer eles e ia ter nos lugares teoricamente que eram difíceis, e ali ia ter vinhedo. Então é o Senhor trazendo até nos lugares mais difíceis. Então quando o Senhor restaura, ele traz uma restauração completa como trouxe aqui. E ia trazer para o povo falando isso, para que o povo cresça. As colinas iriam produzir frutos para consumo, em vez de servirem para pagar tributos para as nações estrangeiras. Por quê? Quando se fazia aliança com o povo estrangeiro, quando eles iam buscar ajuda no Egito, o faraó não colocou lá um vassalo dele, pegou um dos filhos lá de Josias e colocou lá como vassalo dele para governar lá, só que o cara tinha que fazer o quê? Pagar tributo lá para o Egito. Ah, você acha que é assim? Da mesma forma que Judá pagou tributo para o povo lá de Senaqueribe, né? No caso, já para a Síria. E como pagou também para a Babilônia. Se pagava tributo, por quê? Para você não ser dominado. Só que quando morria, às vezes, um rei e assumia outro, o povo achava, agora é a oportunidade de se rebelar. E foi o que aconteceu com Judá. Se rebelou, foi buscar ajuda no Egito, sofreu o Egito, sofreu eles também. Então aqui o plantio seria para desfrute regular um presente de Deus para o seu povo. Porque agora vocês não vão pegar tudo que eu estou dando para vocês para pagar tributo, porque eu estou eliminando o inimigo do teu meio. Olha só que palavra que era essa para o povo naquela época. Jacó, que é Israel, cantaria alegremente e o Senhor o traria da terra do norte, até mesmo com os enfermos, os fracos e os mais frágeis. Então, aqueles ainda que estavam mais fragilizados e coisa e tal, os que resistiram e tudo mais, os que sofreram lá na Babilônia, porque a Babilônia não foi fácil para o povo, não. Então, muita gente lá sofreu. Pensa que todo mundo teve a vida que Daniel teve, não, né? Daniel se podia comer das finas iguarias, mas não comeu. E mesmo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, olha o que passaram. Um na fornalha, o outro na cova. Então, se para eles tinha fornalha e tinha cova, imagine para o resto do povo. Acho que dá para entender, né? Os que choram ficam repletos de alegria ao verem o retorno dos exilados do cativeiro. O ribeiro de águas mostra o fornecimento de água, inclusive no deserto. Então aqui o Senhor está trazendo a alegria, né, transformando todo o choro, todo o lamento em júbilos, em alegria, choro de alegria. E traria água no deserto para o povo. Então realmente era uma volta triunfal. Deus seria o bom pastor do povo, diferente dos reis de outrora, né, os reis anteriores aí. A liberdade de Israel foi obtida por Deus, o seu grande redentor. Então não foi pela força do braço de Judá ou de Israel, mas sim pela força do Senhor. Dançar jubilosamente perante o Senhor era considerado uma reação natural e espontânea do povo de Deus na cultura do Israel antigo. O gozo é resumido na intenção de Deus de conceder fartura aos sacerdotes e ao povo. Então, quando ele fala que o povo ia ter grande gozo, por quê? Traria fartura não só para o sacerdote, mas para todo o povo. Quer dizer, a escassez que tinha outrora não teria mais, agora seria realmente abundância. Jeremias transmitiu esperança e consolo aos seus conterrâneos diante da pobreza e da opressão do exílio do cativeiro. Então, lembre-se, essa palavra deixa claro que essa passagem que Jeremias está ministrando ao povo, depois de ter ministrado todo o povo, que o povo ia lá ser cativo, agora ele está ministrando os cativos, de que esses cativos têm uma palavra de conforto para o cara, ó, vive aí, se conserta com o Senhor, se arrepende, né? Medita realmente, né, tudo aquilo que você fez, por quê? Porque aí o Senhor vai te resgatar daqui. Então, era uma palavra importante para quem estava exilado. Então, quando você está passando por uma enfermidade, está passando por uma dor, o Senhor manda te dar uma palavra de conforto, que ele não quer, né? Mesmo aqui, sendo que o povo não sabia, mas a Jeremias já tinha falado, eram 70 anos de cativeiro.
De acordo com 1 Samuel capítulo 10, a tumba de Raquel fica próxima a Zelza, que ficava perto de Ramá, como é falado aqui, em Benjamim. E esse pode ter sido um memorial em favor de Raquel, localizando no território destinado aos descendentes do filho de Benjamim. Então, quando fala de Ramá, é por conta disso, tá? Gênesis afirma que Raquel foi enterrada em Eufrata, próximo de Belém. Conforme você for buscar lá, está em Gênesis 35. Raquel foi a mãe das tribos do norte de Benjamim e José, cujo filho foram Efraim e Manassés. O choro amargo de Raquel foi causado pelo exílio e o cativeiro de seus filhos. Ela se recusava a receber consolo em sua tristeza e perda. Aqui fazendo analogia, usando Raquel, usando as tribos para falar sobre a tristeza do que era o cativeiro para o povo. Então, para que o povo entendesse. Porque o povo sabia o que da história naquela época? De Abraão, de Isaac, de Jacó, Moisés. Era o que o povo sabia de história. Eram os livros que tinham sido escritos, né? Então, a esperança de Efraim seria restaurada os territórios originalmente dados por Deus. Então, quando fala a esperança de Efraim, por quê? Porque quando dividiu as tribos, ficou a tribo, né, de Israel e de Judá. E a liderança da tribo de Israel foi dada justamente para os eframitas. Jeroboão era eframita. Então, por isso que fala de Efraim. Muitas vezes fala, os filhos de Efraim. Não era só os filhos de Efraim, quando está falando dessa forma. Está falando sobre todo o povo de Israel e não de Judá. Por isso que fala, os filhos de Davi. Está falando do reino de Judá. Quando os filhos estão falando os filhos de Efraim nessa situação, num contexto de povo, está falando sobre todos e não só a tribo de Efraim. Tá bom, pessoal? Isso precisa ficar claro. Eu ministrei muito isso aí quando a gente fala sobre a divisão das tribos. Em alguns estudos, quando fala sobre Efraim, eu menciono isso porque é importante. Então, se você vai falar assim, mas estou falando de Efraim, o que tem a ver Efraim? Porque Jeroboão era eframita. Então ele assumiu, ficou até a 4ª geração dele, depois já saiu aí os eframitas, né? Aí foram assumindo outros das demais tribos aí também. Então Efraim é chamado meu precioso, o que descreve o profundo amor e interesse do Senhor pelo bem-estar de seus filhos. Então falando aqui dos filhos de Israel, né? No caso de Israel e não Judá. Os marcos e as pirâmides apontariam o caminho para a terra natal do profeta. O mais importante, que Israel foi instruído a aplicar o coração em direção à vereda, que é o caminho da fé em Deus, que era o que eles tinham que fazer, né? A pergunta era, até quando o povo andaria errante? Que ele falou, ó, filha rebelde, até quando vocês vão andar errante, né? O povo desnorteado deveria voltar ao caminho do Senhor, renunciando à apostasia e à rebeldia. O Monte de Santidade refere-se à cidade ideal de Jerusalém. O Monte Santo, a casa de Deus, o justo, e Judá, o seu remanescente justo. Assim como Israel, o restabelecimento de Judá traria uma renovação nas colheitas, no rebanho, e todo o povo seria satisfeito. Então, isso falando inclusive também de rebanho, né? Quer dizer, o povo não ia voltar com fome, sem rebanho, sem nada, né? Deus iria plantar e multiplicar a semente de homens e de animais na terra de Judá. Para edificar e para plantar são os mesmos termos utilizados no chamado de Jeremias, para plantar e edificar, como ele chama Jeremias para fazer. Então, logicamente, como morreu muita gente, o Senhor ia repovoar, né? O que acontece? Muita gente morreu que não foi para a Babilônia. Então, nesse retorno de Judá e Israel, voltando, o povo ia fazer o quê? O povo ia se multiplicar como antes. Amém? Vamos ler o versículo 29 e 31, que diz assim, do 29 e 30. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. E de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Então aqui já está falando sobre o que, né? Aqueles que comeram fruto verde até no passado, agora ia ter uma situação diferente. Só que o povo ia pagar pelo fruto do quê? Da sua iniquidade. Então aqueles que plantaram, como a gente brinca, né? Plantou chuva, vai colher tempestade, né? Assim como fala o ditado popular. Então o povo ia pagar pelo preço da sua iniquidade. Não ia ser nada diferente disso, né? Firma uma nova aliança com Israel.
É o título. O Senhor faria uma nova aliança com Israel e com Judá. Essa aliança não seria como havia sido feita com os vossos pais, com os pais deles, né? Pois quando os tirou do Egito, pois agora seria diferente. Vamos ler aí o versículo 33 e 34, que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhe escreverei, e eu serei o Deus, e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Olha só o que é importante aqui. Esse trecho eu até grifei bem na minha Bíblia, que a gente não pode esquecer dessa aliança aqui. Sabe por quê? O que acontece? Lembra lá quando Moisés, né? Lá em Deuteronômio, ele fala com o povo, já tinha sido passado a lei, e foi falado para o povo o seguinte, que eles tinham que ler, né, ensinar os filhos, e de tempos em tempos, de ano em ano, tinha que reunir todo o povo e ler as escrituras para a congregação. Então isso era a função dos sacerdotes, os levitas, né, do povo que ensinava, mas também do pai e da mãe. Tinham por obrigação também fazer isso. Só que aqui está falando que nesse tempo agora, não ia ser mais preciso ensinar, porque está impresso em cada um. Ou seja, cada um ia saber o que é certo e errado. Porque o povo agora tinha ido para a Babilônia, sabia o porquê que estavam indo para a Babilônia. Ou porque lá tiveram tempo de refletir o que fizeram de errado. Então agora não seria mais novidade. Você não tem obrigação, não precisa mais falar para o teu irmão, porque eu vou imprimir nele. Quando ele fizer algo errado, ele vai saber. Só que por outro lado, eu estou limpando todo o pecado, e estou dizendo mais, que dos seus pecados eu não me lembro mais. E essa é uma passagem muito usada, porque o Senhor fala isso, quando Ele nos limpa e nos purifica, o Senhor fala, dos seus pecados eu não me lembro mais. Então você entrou na presença do seu sacerdote, então o sacerdote que representa o Senhor, orou com você, você confessou lá o que você fez de errado, né? Se limpou, se purificou, o Senhor já não se lembra mais. Bola para frente. Agora o problema é o pecado de iniquidade, que é aquele que vem andando, né, faz, continua fazendo e vai além. Então isso aqui não pode acontecer, tá? Mas esse aqui não se lembra mais. Isso não quer dizer que eu não vou pagar pelo fruto do pecado, a colheita líquida e certa. O Senhor já não se lembra mais, agora o que você plantou você vai colher. Simples assim, tá? Então isso é muito importante. Jeremias simultaneamente fez anúncios para os reinos do norte e do sul. Após a ida para o cativeiro, em 1586, não há anúncios cheios de otimismo e esperança. Fala-se de uma nova aliança com o povo regida com lealdade, amor e fidelidade. Uma relação entre Deus e o povo sem restrições na sua plenitude. Um acordo de reconciliação, altruísmo e união. Então, se o povo tiver fidelidade, lealdade para com o Senhor, o amor, o resto está fácil de fazer. Se tiver um relacionamento com Deus, aí já está impresso no teu coração. Porque isso já vai ser mais que o suficiente para o camarada não pecar. Não precisa nem saber as 10 leis. Se eu realmente tiver uma fidelidade com o Senhor, uma intimidade com o Senhor, que é o que Jeremias fala muito, para a gente ter intimidade com o Senhor, o resto está garantido, está tranquilo. Nessa nova aliança, o próprio Deus reinará. Amém? Capítulo 32, o último de hoje. 33 é comprido, não vai dar, né? Então vamos ler o 32. Vamos ler do 1 ao 5 aí. Que diz assim. Jeremias compra um campo em Anatote. Anatote era a cidade de Jeremias, está muito próximo de Jerusalém, mas era a cidade onde ele morava, a cidade natal dele. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército rei da Babilônia cercava Jerusalém e Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. A gente viu que por muitas vezes ele ficou encarcerado lá, não podia fazer. A gente viu aí ministrações anteriores, a semana passada, acho, que ele foi jogado inclusive num buraco. Né, ficou amarrado, preso lá, né, de uma forma que doía, não colocaram ele simplesmente amarrado lá de qualquer jeito, colocaram de uma forma que trazia muita dor. Então tudo isso foi mencionado. E aqui ele estava preso também nessa época, tá? Então estava na casa do rei de Judá, preso lá.
pois Zedequias, rei de Judá, o havia encarcerado, dizendo: por que profetizas tu que o Senhor diz que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomaria? E que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, ou seja, dos babilônicos, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele faria boca a boca, o veria face a face, em que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até o Senhor se lembrasse dele. Onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele. Como este disse: e ainda que pelejastes contra os caldeus, não sereis bem-sucedido. Então, quer dizer, ainda que ele peleje contra os caldeus para fazer qualquer coisa, ele não será bem-sucedido. Então, Zedequias fez muita atrocidade aí, e isso não ia ficar em vão. Então, aqui, o profeta Jeremias começa a falar não só sobre o cativeiro, sobre a Babilônia, o cerco que estava, mas principalmente que o rei não escaparia, o rei muito indignado. Por quê? Porque Zedequias tinha falado, Jeremias tinha falado que ele não ia escapar. Então, e a gente sabe que a morte dele, como é que foi? Matou os filhos na frente dele quando ele tentou fugir, e logo na sequência o quê? Perfurou os olhos dele e levou ele para a Babilônia, onde lá morreu, né? Num tempo determinado morreu, mas assim, não mataram ele a espada, porque a palavra fala que ele não morreria a espada, tá? Jeremias foi aprisionado por declarar que Jerusalém iria cair diante dos caldeus e Zedequias seria levado cativo. Foi por isso que ele estava preso, só por isso, né? Falou que o rei ia ser preso, que o povo ia para a Babilônia, né? O Senhor instruiu Jeremias a comprar um campo em sua cidade natal de Anatote, que ficava a cerca de 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Quando o primo de Jeremias, Ananel, veio visitá-lo, ele tinha o direito de resgate. Naquela época, o que acontece? Lembra na lei que o camarada depois, mesmo que ele arrendasse a lei, coisa e tal, o camarada depois de um certo tempo voltava para ele. E o resgate era o parente mais próximo, tinha direito de resgate. Podia comprar aquela situação, comprar aquela posse daquela terra. Ruth e Noemi passaram por isso, lembra? Que não quiseram, o Boaz falou: você é o parente mais próximo, quer resgatar a terra? Só que se você resgatar a terra, você tem que ficar com a viúva também. O cara: não, eu não quero. E aí Boaz, bonzinho, né, falou: não, deixa que eu vou resgatar. Eu sou o outro parente depois de você, eu vou resgatar. E aí ele fica com Ruth, né, que o interesse dele era em Ruth. Então, o resgate poderia ser pago por um parente mais próximo. E aqui, no caso, quem iria com esse direito de resgate pagar, o primo foi vender as terras para ele, porque estava precisando de recurso. O preço de resgate, quem que era? Era justamente Jeremias. Tá? E de acordo com a lei de Levíticos 25, uma pessoa tinha direito de recuperar a propriedade quando um parente tivesse necessidade de vender terras por causa de dívidas ou falência. Então, ainda que o camarada tivesse dívida, ele poderia ser vendido para um parente mais próximo. Por quê? Naquela época, o que o senhor fez todos esses contratos aí, vamos dizer assim? É bem contrato minucioso de advogado bom, né? Por quê? Para que o povo tivesse herança perpétua da terra. Então, nunca sairia das terras, cada um sairia das suas terras. Você não ia perder suas terras nunca. Você poderia até arrendar, perder, vir um parente mais próximo, resgatava, quer dizer, ia continuar na tua família. Esse era o importante. E aí, Jeremias aqui, só que é estranho, né? Um cara encarcerado comprando terra, vamos lá. A compra da terra foi realizada de acordo com os costumes legais da época. O preço de 16 ciclos era como se fosse equivalente a 485 gramas de prata, tá? Então, Jeremias foi lá e pagou o preço por essa propriedade. Baruque, filho de Nérias, era a primeira menção sobre esse amigo de Jeremias, Baruque. Ele pode ter trazido a prata para comprar a propriedade enquanto Jeremias estava preso. Então, os estudiosos acreditam que ele trouxe o recurso, porque Jeremias estava preso, para poder pagar essa propriedade. Ele é esse amigo de Jeremias. A escritura foi selada e colocada em um vaso de barro. Naquela época era costume, se colocava num vaso de barro. Esses jarros serviam como uma espécie de cofre. Os autos de compra eram uma garantia e uma confirmação de que a restauração da terra era certa. Jeremias se deu conta de que o fim da cidade se aproximava, e seu ato de comprar uma propriedade foi uma demonstração notável de fé de que o povo de Judá um dia retornaria para suas terras. Então, o que o Senhor estava mostrando não só para Jeremias estava ministrando o povo. Ó, dá a impressão que você não tem mais solução para você? Tem. A última palavra que dá sou eu. Você está encarcerado e está comprando uma terra. Por que eu vou comprar uma terra? Porque eu estou mostrando que você vai poder voltar para essa terra, ué.
né? Era exatamente o que estava acontecendo com Jeremias. Então o Senhor mostra para ele e para que ele pudesse ministrar ao povo. O camarada encarcerado e comprando terra. Ou seja, ele vai voltar para essa terra. Era o que o Senhor estava falando. Então, ali era uma amostra do povo para continuar com o quê? Com fé. Amém? Jeremias pede esclarecimento a Deus. Ai, oração de Jeremias. A oração de louvor de Jeremias encerra a negociação. Então ali ele fez toda a negociação, selou, fez todas as partes que eram costume daquela época, guardou no vaso, estava selado, tinha testemunha, inclusive fala que tinha testemunha. Então lá você comprava, você fazia qualquer negociação, tinha que ter testemunha. Boaz, quando foi fazer negociação lá para pegar, tinha que ter uma testemunha também. Não pode ser feito, só conversei com duas pessoas. Tinha testemunha naquela época, o que não é diferente de hoje, né? Às vezes você assina lá como testemunha de uma negociação. Até para casar precisa de testemunha, né? Aí você vê, né? A oração consistia basicamente de uma descrição a respeito dos feitos de Deus na criação, no êxodo e na conquista da terra, até o momento em que Jeremias lembra o Senhor a respeito do cerco babilônico e do ato do profeta ter comprado uma propriedade recentemente. Então, primeiro, Jeremias começa a falar do quê? Começa a lembrar, como se o Senhor não soubesse, né? Mas ele começa a falar, você no ministro, falou, você precisa lembrar a pessoa, só que no caso aqui, ele está falando com o Senhor, né? Mas ele precisa lembrar as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida, você esquece tudo que Deus fez, a gente só lembra daquilo que Deus não fez, mas o que Deus fez a gente não lembra, a gente esquece, né? E Deus tinha feito muito por esse povo. E aí começa a falar o seguinte, ele começa a lembrar o Senhor do êxodo, que o Senhor tirou o povo do Egito, né, que o Senhor sustentou o povo, que o Senhor deu terra para o povo, começa a falar sobre tudo isso. Era o lamento dele junto do Senhor, Jeremias clamando, né, diante do Senhor pelo povo. Jeremias não se conformava com a situação que tinha. Tudo bem que o Senhor tem hora que fala, nem ora mais por esse povo, porque já deu. Mas ele, o papel dele de intercessor, Moisés intercedeu quanto pelo povo? Se não fosse a intercessão dele, o povo tinha morrido há muito, né? Lembra uma passagem que ele fala para o Senhor, acho que é Êxodo 30 ou 31, por ali. Ele fala assim, se o Senhor não for, eu também não vou. Porque o Senhor fala, se eu for com esse povo, eu vou consumir o povo todo. Ele fala, se o Senhor não for, eu também não vou. E aí ele ora e o Senhor perdoa, né? Tudo bem, essa vez vai passar e aí, né? Segue, né? Então a oração consistia basicamente em uma descrição com relação ao êxodo, né? Falando também sobre a propriedade de compra. A oração expressa tanto uma confiança no poder de Deus, como espanto diante de seus propósitos. Então, da mesma forma que ele sabia o que Deus podia fazer, que Deus era maravilhoso, mas também o espanto de tudo que estava acontecendo. Você acha que para o profeta era fácil entender que o Senhor vai pegar todo o povo, um Deus maravilhoso, longano, mas benigno, tardio em irar-se, vai levar o povo para a Babilônia? Era difícil para Jeremias saber que vinha esse castigo todo. Só que, por outro lado, olha tudo que o povo tinha feito. Quantas vezes o Senhor fala... Aliás, o Senhor fala, eu mandei profetas na madrugada, como quem diz. Desde que começou o problema, eu já mandei o profeta avisar. Não sustentou, eu mandei outro profeta falar. Então, várias vezes o Senhor mandou o profeta avisar. Só para vocês terem uma ideia, eu ministrei sobre Josias domingo, o rei Josias. O Senhor fala que Josias iria nascer, ia fazer essa limpeza. O Senhor falou isso tempos antes, inclusive falou o nome desse rei. Lá no comecinho, quando o povo começou a fazer um monte de coisa errada. Veio um profeta, depois eu vou contar essa história desse profeta para vocês, que é uma história extraordinária. Não falo o nome dele, mas é um profeta que veio, chegou lá, o Senhor falou para ele nem comer naquele lugar, estão lembrados? Eu já contei essa história para vocês. Que esse profeta não podia nem comer. E aí um outro profeta que estava de lá, um profeta contaminado, enrola ele come lá e custou a vida dele. Lembra dessa passagem? Pois é, então. Aqui o Senhor falava de quanto tempo depois? Então não foi por falta de alertar o povo. O profeta foi lá e falou, olha, vai vir castigo sobre vocês estão errando, tarará, tarará. Então o Senhor tinha mandado por diversas vezes. Só que o profeta Jeremias está analisando o momento que estava vivendo naquela época. Agora, se a gente for olhar a história do povo, estava saindo barato depois de tudo que fizeram. Né? E aí vem a resposta de Deus. Vamos ler do versículo 26 ao 30, que diz assim. Vamos lá. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim?
Tem coisa difícil que eu não possa fazer? Vamos lá. Portanto, assim diz o Senhor, eis que entrego essa cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo, e a esta cidade queimarão, e as casas sobre cujos terraços queimarão incenso a Baal, ofereceram libações a outros deuses, para que provocassem a minha ira, porque os filhos de Israel, os filhos de Judá, não fizeram senão mal perante mim. Desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras de tuas mãos, dizendo o Senhor. Então aqui você vê que o Senhor está relatando o seguinte, que o povo tinha queimado incenso a Baal, tinha feito ele desde a mocidade, por quê? De filho em filho, vinha de geração em geração, desde o começo, quando o Senhor tirou o povo do Egito, dali para frente o povo vinha sempre adorando a outros deuses, né? Só ia piorando a situação. E com os reis, não só no livro de Juízes, mas com os reis também, não foram diferentes. Com os juízes e também com os reis. Pediram constituição de um rei, né? Lá com Samuel, o último juiz em transição, veio um rei, e dali depois Davi, Saul, Davi, Salomão, e depois o povo descampou de vez. Né? Então, por aí você já vê que o castigo era quase que bem-vindo. O Senhor assegura Jeremias de suas intenções de castigar Judá e Jerusalém com fogo e destruição, porque haviam adorado outros deuses. Só por isso, Jeremias, você está chorando, você está pedindo, mas não esqueçam o que esse povo fez. Sabe o advogado? Ó, você está defendendo o seu cliente aí, mas olha o que ele fez, esqueceu? Aí mostra a foto da criança lá, mostra do que aconteceu, mais ou menos isso, né? Quando o Senhor diz que reis, príncipes e sacerdotes, profetas, homens e moradores de Jerusalém, indica a extensão da rebelião de toda a nação contra Deus. Então aqui tem uma informação mais que importante. O Senhor, olha a extensão da degradação e da desobediência, porque que ele fala? Desobediência de rei, de sacerdote, de profeta, de homens, de mulheres, de levitas, de todo mundo. A extensão do que o povo tinha feito não tinha classe social. Não tinha parte política ou religiosa. Todos eles estavam envolvidos. Começando do rei, vinha para todos os outros. Porque muitos profetas também se contaminaram, e a gente viu aí. Eu agora falei muito sobre os falsos profetas na semana passada. O castigo sobre os falsos profetas. Então, o que acontece? Era todo tipo de contaminação. Por aí você já vê o grau de degradação que existia naquela época, que estava naquela época, né? Israel estava entregue à fome, à espada e à pestilência. Uma devastação só. Vamos ler o 39 a 41. Para a gente terminar aí. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e para o bem de seus filhos. Jesus, isso aqui é para estremecer o peão, né? Farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual não deixarei-lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Então aqui o Senhor dando um recado importante, Jeremias dando um recado, né? O Senhor usando Jeremias para dar um recado importante para o povo aqui, né? Olha tudo que fizeram, né? Vai falar o quê? Assim como o Senhor trouxe o mal ao povo, assim também ele traria o bem, restaurando a paz e a prosperidade. Deus mudaria a maneira de lidar com o seu povo após esse ter sido punido pelos babilônios. Então o Senhor vai mudar toda a história depois do povo ter sido punido. Quer dizer, depois do tempo de reflexão, tempinho bom de reflexão, né? 70 anos de reflexão foi suficiente. A gente fala, meu Deus, né? Só que hoje, quando a gente passa aí um ano de reflexão, 2, 3, 4, já imaginou? Você pega a gente que está no Evangelho há tanto tempo, enche a boca para falar que está 30 anos no Evangelho, 20 anos de Evangelho, você vai ver que está nesse tempo aqui. Estou dizendo aqui, se é certo ou se é errado, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque não é a questão de quanto tempo nós estamos no Evangelho, mas quanto tempo eu estou no deserto. Quanto tempo eu tenho que passar pela reflexão? Todo o povo aqui conhecia a lei. É como se aqui está falando que todo mundo aqui era crente.
né? Vamos usar o termo comum, todo mundo aqui era cristão, era tudo povo de Judá, tudo cristão, tudo povo de Israel, tudo cristão. Mas isso não impediu de fazerem coisas erradas. Isso não impediu de fazerem todo tipo de atrocidade, levantar, né, acender a ira de Deus e parar na Babilônia. Então é muito sério isso. Então o povo, mas o Senhor, além de tudo isso, depois de tudo isso, melhor dizendo, tinha uma palavra de conforto para o povo, que traria para o povo, né, traria o povo novamente, ia prosperar depois que o povo tivesse sido punido. Então, o Senhor sempre tem um retorno, sempre tem uma terra de descanso para a gente depois de tudo isso, depois que a gente passa pelo tempo da disciplina. Não estou dizendo que todo mundo é obrigado a passar pelo tempo da disciplina ou que todo mundo vai passar. Jó, por exemplo, passou por um monte de coisa, você vai falar, nem pecado já tinha feito, mas passou porque era um homem a quem Deus podia confiar. Agora, é lógico que a gente sabe que hoje as más línguas aí, os amigos de Jó, tinham um monte para falar a respeito de Jó. A gente não está aqui para falar de A ou de B, nós estamos para ministrar a palavra do Senhor. E a gente se autoexaminar aquilo que nós estamos fazendo que está agradando a Deus. Naquela época o profeta precisou falar. Você quer mais do que a palavra do Senhor saindo da boca do profeta? Vamos pegar pela Hebrão. Todos os dias o Senhor está falando. O meu papel é o quê? Tremer naquilo que o Senhor está falando e pegar o caminho do retorno, naquilo que eu preciso pegar o caminho do retorno. Se arrepender, mostrar fruto de arrependimento e depois tem o quê? Tem prosperidade. Olha que Deus maravilhoso. O povo erra, peca, vai para a Babilônia e fala, vou morrer aqui. Não, mas tem prosperidade para aqueles que se arrependeram, para aqueles que buscaram o caminho do retorno. Então Deus é longano, mas as benigno e tardio em irar-se. Agora, tem a parte que ele é fogo consumidor também. Amém? Glória a Deus. Oh, acabei no horário, hein? Glória a Deus. Hã? Na risca, né? Olha, estou pontualíssimo hoje. A gente viu aí 30, 31 e 32. Uns 3 capítulos importantes aí também. Hoje deu para a gente rodar 3 capítulos. Na quarta, se der também, amém. Glória a Deus, né? Mas se você perdeu alguma coisa dos capítulos anteriores, vai colocando em dia. Aproveita. Como nós não temos... São 2 dias por semana. O ano passado era 3 dias. Nós diminuímos para 2 por quê? Porque as pessoas não conseguem colocar em ordem, em dia. E até para mim também, para que eu tenha tempo de preparar o material para vocês. Então o que acontece? Procura colocar em dia. Tá? Para você não ficar atrasado, material importante, tem muita coisa, tudo é importante, mas tem muito material que para você entender Jeremias, você precisa voltar um pouquinho, então volta, se tiver dúvida me chama, né, no WhatsApp da igreja, ou quem tiver o meu particular, eu estou sempre à disposição aí, se eu não responder na hora, às vezes eu estou ocupado, mas logo na sequência eu respondo, eu nunca deixei de responder ninguém, então fica à vontade, mas o povo não tem dúvida, tá todo mundo bem para chuchu, estou tranquilo. Pelo menos eu acho, né? Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, boa noite a todos. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te glorificar, Senhor, por essa noite extraordinária, por essa palavra, por esse estudo, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por o Senhor ter me usado como instrumento nessa noite, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um que participou, Pai, desse propósito hoje, desse encontro, Senhor, das Escrituras, Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles possam compartilhar essa palavra, que essa palavra possa chegar aos 4 cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo ministro do Senhor, envio eles para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma noite maravilhosa de descanso, de renovo do Senhor. Não esqueça, quarta-feira nós temos aula, né? Tem curso à noite, novamente, quarta-feira, às 7 horas da noite, eu espero vocês. Só que quarta começa o propósito dos Salmos. Então, se você quiser participar conosco, entra no WhatsApp da igreja lá tem um link, você passa a participar se você não está no link ainda. O propósito dos Salmos é mais tranquilo, 3 vezes por dia, mas você pode ouvir os áudios aí, o que entra às 6 horas da manhã até o meio-dia, do meio-dia, que entra ao meio-dia você pode ouvir até às 6, e o que entra às 6 você pode ouvir até a hora de dormir. Então, muito mais tranquilo para você participar. Amém? Um beijo grande. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um grande beijo, pessoal. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.